eu estava fazendo mestrado, estava cursando mestrado e uma rotina muito corrida, né? Uma loucura, assim. Dava aula no interior, fazia mestrado aqui na cidade, tenho meu escritório, então realmente uma jornada de trabalho com poucas horas para dormir, muita hora de trabalho, então estava muito corrido para mim. Eu sempre fiz meus exames periodicamente, mamografia, ultrassonografia da mama, mas 2 anos antes do diagnóstico eu não tinha feito os meus exames. Então eu realmente demorei um pouco por conta dessa correria, negligenciei a minha rotina de exames e quando eu me dei conta, eu estava com um caroço na mama palpável, né, dava para perceber. E aí foi quando eu marquei a consulta, fui ao médico, mas já tive o diagnóstico de um câncer de mama. Através do autoexame eu já percebi que tinha um nódulo, um tumor, né? Era muito palpável, já dava para perceber. Então, muito importante, né? O autoexame, a mulher se tocar. Diagnóstico, eu percebi isso, né? Eu percebi esse caroço na mama no segundo semestre de 2019, no final de 2019, e o diagnóstico veio em fevereiro de 2020. O diagnóstico, né? Eu tive um diagnóstico de que era uma neoplasia, um câncer, enfim. E o próximo passo depois disso foi saber de que tipo. Antes de começar qualquer tratamento, os médicos precisam identificar qual é o tipo de câncer de mama, porque alguns são por mutação genética, né, algo hereditário, outros são por uma questão hormonal, como foi o meu caso. O meu caso foi provocado por hormônios e ele precisa identificar isso, então eu fiz alguns exames. Uma biópsia foi encaminhada para um laboratório em Recife e tal, para justamente ter esse diagnóstico do tipo. E identificado o tipo de câncer, aí o médico define o protocolo, já é um protocolo padrão, para começar o tratamento. No meu caso, eu fiz quimioterapias inicialmente, depois eu fiz uma cirurgia de retirada total da mama, a mastectomia total, que se chama, e depois eu fiz radioterapia. Mas essa ordem ela pode ser invertida, a depender do tipo, né? O meu diagnóstico foi em fevereiro de 2020 e os meus médicos, a única coisa que eles pediam era que eu iniciasse imediatamente o tratamento. Inclusive era praticamente véspera de carnaval, né? E eles diziam assim, não deixe para depois, você tem que começar imediatamente. E aí eu comecei imediatamente a quimioterapia, né? Acho que foram 6 meses ou mais de quimioterapias. Meu cabelo caiu, tudo que acontece com todo mundo aconteceu comigo, né? Depois eu fiz a cirurgia, me recuperei da cirurgia e comecei a radioterapia. Tudo isso durou aproximadamente 1 ano. Olha, eu procurei não focar na questão estética, eu sou muito vaidosa, sempre fui muito vaidosa, mas teve algo que me favoreceu, apesar de todo o contexto ruim para a humanidade, que foi a pandemia. Então, logo que eu tive o diagnóstico, poucos dias depois já fechou tudo, né? Então todo mundo ficou em casa, eu também fiquei, que foi quando meu cabelo caiu e tudo mais. Então assim, eu acho que essa questão da vaidade, né, ela ficou mais em segundo plano. Eu não foquei nisso de forma nenhuma, porque a minha preocupação era estar bem, né, estar com vida e ter a oportunidade de me tratar. Então eu foquei muito nisso. Tem muitos medos, porque aliado ao tratamento, que é um tratamento muito agressivo para o corpo, né, da gente, deixa você com a imunidade baixa e tudo mais, eu estava vivendo um contexto de pandemia, assim como todo mundo. Então eu era uma pessoa que tinha uma imunidade muito baixa, num contexto em que a imunidade era um fator importante, que era o período da pandemia. Então teve um incidente, por exemplo, mas foi muito pontual, né? Teve um incidente que eu fiquei com muito medo, pânico, de precisar ir para o hospital, me internar por algum motivo, de baixa de imunidade e tal, porque eu tinha medo de pegar Covid no hospital. Então, Covid com câncer é um negócio que né? Mas assim, de um modo geral, eu enxerguei, assim, eu procurei, eu acho que quem tem fé não tem medo, né? Então não tive medo, nunca tive medo do que pudesse me acontecer. Sempre entreguei tudo a Deus, que tudo que a gente vive aqui é a vontade dele, então não tem
tem como a gente ir contra, e eu sempre procurei pensar que eu precisava aprender alguma coisa com isso. Se eu tinha tido esse diagnóstico e ia passar por esse tratamento, que já no início eu sabia que era muito doloroso, né? Eu tinha que aprender alguma coisa e eu tinha que sair um pouco melhor. Eu não posso tirar licença porque eu sou profissional autônoma, né? Então, eu optei por não comunicar isso oficialmente aos meus clientes. Então, eu não divulguei nas minhas redes sociais, eu não fiz nada disso, porque quando você imagina um paciente oncológico, você imagina uma pessoa muito fragilizada. Então, se eu aparecesse dessa forma, meus clientes não iam me procurar, até por uma questão de me poupar, né, daquela situação. Mas, então, como as pessoas não ficaram sabendo na época, eu continuei trabalhando, eu deixei, claro, minha equipe organizada para dar conta da demanda, mas eu não parei de trabalhar durante todo esse período, claro, reconhecendo ali as minhas limitações. Quando eu fazia quimioterapia, eu precisava descansar mais, né? Você fica ali um pouco entorpecida, então eu esperava às vezes 2, 3 dias se a medicação fosse muito forte para melhorar, e aí depois eu voltava para dar conta, não de tudo, mas do que eu conseguia, do que eu podia. E assim eu fiz, e eu acho que foi muito importante, no meu caso, né, foi muito importante para mim, porque eu tirei o foco da doença, o foco do tratamento, o foco de ter medo de alguma coisa, continuei com uma rotina, que era uma rotina adequada ali para o meu contexto, para a minha situação, né? Então eu não parei de trabalhar durante todo esse período, mas, claro, respeitando as minhas limitações. Eu acho que para o câncer, de um modo geral, as pessoas falam muito de luta contra o câncer. Eu não gosto dessa expressão, luta contra o câncer. Eu não gosto, eu não uso, porque pela minha experiência, nunca ninguém esteve contra mim. E o câncer não é uma doença que ataca a gente, ou, né, que acomete a gente por uma questão pessoal nossa. É uma estatística, a população mundial adoece, né? É estatística, hormônio, alimentação, poluição, tantas coisas. Então, nunca vi nada contra mim. Desde que eu tive um diagnóstico, todas as pessoas fizeram o possível para me ajudar. Então, por que lutar? Por que uma luta? Numa luta, a meu ver, tem que ter dois lados, não é? Então, assim, eu acho que isso é inadequado. Não gosto que fale de luta contra. Quem falar, eu respeito. Mas acho que é muito mais uma questão de conscientização, de prevenção, de mudança mesmo da cultura, da mulher, né? Do pensamento da mulher. A gente está falando do câncer de mama. Mas nesse sentido. Logo que eu tive o diagnóstico, algumas amigas minhas disseram: Iris, acompanhe nas redes sociais, fulana, veja esse perfil, ela também está passando pela mesma coisa que você. E eu disse: não quero. Não quero acompanhar ninguém, porque eu acho que a experiência de um não quer dizer que é a minha, né? Eu poderia somatizar algumas coisas, achar que ia acontecer comigo e não necessariamente precisaria acontecer. Então eu não conversei com ninguém. Eu não acompanhei ninguém, não acompanhei o sofrimento de ninguém, já bastava o meu. E eu procurei viver essa experiência, né, passar pelo tratamento da forma mais leve e mais tranquila possível. Hoje eu acho importante, depois que eu passei, pelo menos é a minha visão, né? Eu acho importante participar dos grupos, de quem passou também, principalmente porque eu não tenho efeitos praticamente da medicação que eu tomo, e eu sei que muitas mulheres têm, né? Então, o que será que eu faço que eu poderia compartilhar para que outras mulheres não sentissem dores e tantas privações pela medicação que é igual a que eu tomo? Além da paciência que a gente tem que ter com as coisas da vida, né? Porque a gente no começo de um tratamento que é logo que chega ao final. Então, além da paciência que a gente tem que ter, eu acho que o maior aprendizado, assim, especialmente para as mulheres, é que a gente precisa se priorizar. Eu acho que a gente negligencia demais a nossa saúde. Acho que a gente coloca todo mundo em primeiro plano, se preocupa com todo mundo e não cuida da gente, da nossa saúde física, da nossa saúde mental. Eu acho que a gente se preocupa demais com as pessoas e a gente não sabe dizer não, a gente não se prioriza. Então hoje eu acho que eu digo não com muito mais facilidade, digo não, eu tenho que dormir cedo, eu tenho meu tempo de dormir.
Eu preciso me exercitar, para mim é uma prioridade. Eu tenho que me exercitar todos os dias. Eu preciso me alimentar bem. Se você não vai almoçar, paciência, eu vou almoçar no meu horário certo, porque a minha saúde é a minha prioridade.